Olá pessoal, estamos aqui no programa Sou Bem-Sucedido dessa semana. Que bom ter você aqui. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu sei que você tá vendo aí um QR Code na sua tela e você sabe que você pode ter mentoria com Paulo Moraes e comigo. É só você escanear esse QR Code aí, você vai falar com a Nathalie e você vai ter um mês gratuito. Mentoria com o Paulo, comigo e você, para que você se torne uma pessoa bem-sucedida em todas as áreas da sua vida, tá bom? Bom, hoje estamos aqui com uma convidada, ela é fantástica, ela disse que ela é diretora de GEM, mas vocês vão entender um pouquinho melhor. Ela trabalha numa grande companhia hoje, tem feito um trabalho extraordinário e a gente vai falar um pouquinho com ela hoje. Estamos aqui falando com nada mais, nada menos com a Mariana Costabile, falei certo? Falou, super certo. Falei certo. O povo erra seu sobrenome ou só eu que erro? Erram. Costabile, Constabile... Mas a gente erra o nome de muita gente. É verdade, né? é verdade. Mas que bom ter você aqui, viu? Já faz tempo que a gente tá pra marcar. Que bom ter você aqui. Eu que agradeço o convite, é uma honra. Obrigada. Gente. Mas esse sotaque não é paulista. Não, carioquíssimo. Você é do Rio de Janeiro. Do Rio. Me conta um pouquinho dessa trajetória. Nasceu no Rio, né? De onde veio a sua família? Para o pessoal um pouco entender essa trajetória de vida. Então, sou carioca da Gema, nasci no Rio. Meus pais também são cariocas. A família do meu pai vem de Juiz de Fora, da minha mãe da Bahia. É mesmo? Que lugar da Bahia? Salvador. Salvador. Terrinha boa também. Uhum. E mais para trás, o sobrenome Costabile é italiano. Italiano. Então, tem aí uma descendência importante italiana. E como foi essa mistura de carioca com Bahia? Como é que foi os filhos, essa geração que veio? Uma geração cheia de energia, com um pouquinho de cada um, família calorosa, que gosta de casa cheia, gosta de sentar à mesa, a comida que une, tá todo mundo sempre junto. Sim. Vocês gostam de sentar na mesa e... Sempre na cozinha. É mesmo. Alguém tá cozinhando e o resto tá todo ali em volta, comendo, lavando, ajudando. O lugar de estar todo mundo junto é sempre perto da comida. Sim. Ou é na cozinha, ou é na churrasqueira, algum lugar que tem alguém cozinhando. Bom, você é diretora de RH, mas de pessoas, é isso que você falou, né? De gente. De gente lá da Espaço Laser, é uma grande companhia. E quero mandar um abraço também para Magali Leite, né, que é a CEO, uma grande amiga, já esteve aqui no nosso programa, está na hora de voltar aqui, hein? Mas como é que foi esse trabalhar com pessoas? De onde veio? Veio do pai, da mãe? Não teve referência nenhuma de família? Foi algo que você desenvolveu? Olha, Júnior, primeiro eu vou fazer só uma pequena correção. Eu digo que eu estou diretora. Entendi. Eu sou Mariana. Eu sou mãe da Gabriela e do Daniel, mas eu estou como diretora de pessoas na Espaço Laser. Eu sempre gostei de cuidar das pessoas, sempre. Se você conversar com a minha mãe, ela vai falar que eu repeti de ano uma vez. E na teoria dela eu repeti de ano porque eu tive uma amiga que estava com os pais se separando e eu dediquei o meu ano a acolher essa amiga. Olha só. Não era esse o motivo, é claro. Mas esse é um emblema importante de o quanto aquilo ali mexeu comigo e eu quis estar junto, quis ajudar, quis acolher, me preocupava com ela. Então, fui assim a vida inteira. Quando eu tive que optar no vestibular do que eu ia fazer, eu fiquei entre direito e psicologia. E acabei indo para o lado da psicologia porque entendi que o que eu gostava era muito mais de acolher do que julgar. Então foi aí que eu entrei no mundo da psicologia, fiz faculdade de psicologia na Santa Úrsula, uma universidade do Rio de Janeiro. Uhum. Depois eu fiz um MBA na PUC, de gestão e pessoas, não é gestão de pessoas, as pessoas confundem. Sim. E entrei no mundo de recursos humanos e de lá nunca saí. Na época da faculdade eu fiz alguns estágios fora da área institucional, mas depois que eu comecei a trabalhar em empresa, não saí mais. Você não quis clinicar? Então, no começo da faculdade eu até pensei, a gente sempre entra na faculdade achando que a gente vai clinicar. Sim. Mas eu vi que eu acho que meu perfil é mais para instituição, organizacional,
e acho que eu contribuo melhor nessa área. Maria, você falou uma coisa muito bacana que eu acredito muito, sabe? Você falou assim, eu não sou, eu estou, né? E você referiu, eu sou a mãe, sou esposa, tal, e desse valor da totalidade. Hoje a gente percebe que as pessoas estão perdendo, né? Elas se colocam, eu tendo muito artista, e às vezes eu falo pro artista, olha, você é cantor, mas antes do cantor, você é um ser. E a gente vê as pessoas se perdendo nisso. E você fez questão de colocar isso, né? Isso é muito importante para você. O quanto você acha que é importante as pessoas não perderem essa referência? Isso para mim é valor. Sim. Né? Assim, somos todos iguais. Viemos igualzinho ao mundo e deixaremos o mundo também da mesma forma. Então, é difícil. Acho que muitas vezes, à medida que você vai conquistando as coisas e conquistando os seus sonhos, aquilo vai te enchendo de orgulho, e tem que encher de orgulho mesmo, mas você tem que acordar todo dia, olhar para o espelho e falar, eu sou Mariana. A família para mim é o mais valioso. Meu marido, meus filhos, meus pais que estão longe, que eu fico acompanhando pelo WhatsApp, por ligação. E a companhia, quando eu estou na companhia, me dedico 200% àquela companhia, mas a gente sabe que valores são inegociáveis. Então, a nossa essência não pode mudar, não pode mexer, não tem nada material que possa mexer nisso. Então é importante a gente olhar todo dia no espelho e falar assim, eu estou hoje, amanhã tudo pode mudar. Sim. O que a gente não pode é mudar os nossos valores, né? Isso é importante. Exatamente. E quando você começou? Você começou em que cargo? Como é que foi dessa trajetória até chegar? Então, eu comecei numa consultoria que prestava serviço para uma grande rede de televisão. Legal. E eu ficava cuidando da parte de recrutamento e seleção de uma grande massa operacional para atender essa rede. E aí ali eram processos seletivos de noite. Depois de mais ou menos uns 2 anos, eu fui convidada a participar de um processo seletivo para ir para outra área completamente diferente, que eu nunca tinha atuado, que era a parte de treinamento e desenvolvimento. E aí, aceitei o desafio, fui para essa outra empresa, aí no ramo de saúde, e fiquei lá por 2 anos, participei da universidade corporativa dessa companhia, lá nos anos 2000, já tinha universidade corporativa essa empresa. Fiquei mais ou menos 3 anos, e aí fui convidada para uma consultoria, uma multinacional, que eu fiquei 1 ano. E na consultoria, eu trabalhei com processos de recursos humanos, em projetos em outras empresas, de mapeamento de processo, mapeamento de jornada do colaborador. E aí eu entendi que o que eu gostava mesmo é de estar dentro da empresa. Estar participando ali do dia a dia e não do mapeamento e tal. Foi muito importante para minha carreira, entender esse mapeamento, mas aí eu voltei para a empresa. Fiquei 6 anos numa seguradora, onde eu passei por todos os subprocessos de recursos humanos, e aí fui convidada 6 anos depois para assumir a gerência em uma outra empresa que estava sendo comprada por um fundo por trás, e o grande objetivo era transformar a cultura, implementar processos, era a unificação de várias empresas numa só. Isso tudo no Rio? Isso tudo no Rio. E aceitei o desafio, fui para essa empresa, fiquei mais ou menos uns 5 anos no Rio. E nesta mesma empresa eu recebi o convite de assumir a diretoria dessa empresa, e aí eu teria que me mudar para São Paulo. Nossa. Então vim para São Paulo, no meu primeiro cargo de diretora, nessa mesma empresa. Fiquei por 3 anos aqui em São Paulo. E como foi pra gente entender um pouco, você sair de lá, você que é tão ligado à família e de repente, Difícil. Eu tinha um filho de 2 aninhos, que hoje está com 11, e a minha filha estava com 5, que hoje está com 14. Meu marido estava com uma proposta meu marido já era sócio de uma empresa, mas que isso foi no ano de 2016.
final de 15, início de 16, e ele estava pensando em mudar um pouquinho o rumo da carreira. Ele estava com uma proposta para a gente sair do país, e eu recebi a promoção para vir para São Paulo. E aí colocamos na balança as duas coisas, porque a tomada de decisão é em família. Falamos, para sair do país eu teria que abrir mão naquele momento da minha carreira. Para vir para São Paulo, os dois continuariam trabalhando, porque ele continuava tocando a empresa dele. E aí optamos em vir para São Paulo. A primeira decisão de ficar longe da família é difícil. Sim. Ao mesmo tempo, quando a gente constitui a nossa família, Sim. a gente precisa pensar no que a gente vai construir e como é que a gente forma os nossos filhos para que eles conquistem o mundo quando Sim. eles crescerem. Porque as pessoas têm dificuldade de entender. Quando a gente casa, a nossa família se torna parente e aquela família que a gente é o nosso núcleo. É o nosso núcleo, né? E aí viemos para São Paulo em 2016. Uhum. Acho que a adaptação, posso dizer que foi muito fácil, porque com criança, todo mundo fala, nossa, mas você deixou a praia, vocês deixaram isso. Bom, hoje eu sinto mais falta da praia do que naquela época, porque com criança pequena você não vai tanto à praia, né? Você quer um ambiente mais controlado. Mas uma cidade que tem tudo. Tive um chefe que falou que São Paulo é a Nova York do Brasil. Sim. Então, fomos super bem acolhidos, escolhemos um lugar para morar muito perto do trabalho, então a qualidade de vida melhorou muito, e aí conseguimos nos adaptar muito bem, estamos aqui até hoje. Saí dessa empresa 3 anos depois, porque eu já estava em São Paulo, e aí eu fiz 8 anos de companhia e achei que estava na hora de olhar outros desafios, quando recebi um outro convite para ir para uma empresa que tinha a perspectiva de se profissionalizar, uma empresa de donos, sócios fundadores, querendo se profissionalizar, montando seu primeiro corpo diretivo, e fui participar aí desse processo de profissionalização dessa companhia. Nesta companhia eu passei pela pandemia. Na pandemia abrimos o capital. Foi um aprendizado gigante. E meados da pandemia, então no meio de 21, eu conheci o Paulo Moraes. Sim. E recebi o convite de então me juntar à família Espaço Laser. Sim. Então achei que fazia todo sentido para mim, tudo que a gente conversou sobre o que é importante para as pessoas, o que a gente acredita que a companhia pode fazer pelo seu público, pela sua comunidade, tinha muito a ver com o que eu sempre preguei, acreditei e quero, como executiva, praticar enquanto eu estiver no mercado de trabalho. E aí entrei na Espaço Laser, entrei para essa família, para esse coração azul que a gente chama. Sim. E estou lá até hoje. E hoje você tem vários desafios lá, né? E você tem realizado com excelência esses desafios, assim, né? Você sabe que eu ouço falar, assim, com muita excelência do teu trabalho. Você sente que a Espaço Laser, ela te deu essa abertura de você colocar também aquilo que você acreditava, esse espaço para trás? Porque todo o sucesso que você e a Magali têm conquistado, assim, são fantásticos. Como é que você enxerga isso? Você acha que foi um casamento bacana? Sem dúvida. Tá sendo, né? Sim. Porque a gente precisa ser alimentado e alimentar Sim. esse casamento todo dia. Quando eu conversei a primeira vez com a Espaço Laser, com o Paulo especificamente, o que me foi dito foi música, né, para os meus ouvidos, que é uma empresa de pessoas para pessoas. Diferente de várias outras empresas no mercado que tem um produto, você entra na loja, sai, adquire alguma coisa, lá você precisa encantar o cliente para que ele conheça o nosso serviço. Sim. E para que ele faça uma depilação a laser. E para isso, o colaborador precisa estar se sentindo encantado. O colaborador precisa entender de tudo aquilo. Ele precisa se sentir cuidado, né? O colaborador é o primeiro cliente da companhia. Sim. Né? Então, a companhia nunca tinha tido uma cadeira de diretoria. Ela
uma companhia que já tinha 17 anos de estrada, com muitos processos e muitas iniciativas bacanas já constituídas, um RH relativamente grande já, mas que queria aportar conhecimento com alguém que tivesse já passado por outras experiências e trazer um pouco mais de robustez para os processos. Então, quando eu me juntei ao Espaço Laser, acho que o meu grande desafio era me juntar a tudo que já tinha sido construído para que a gente pudesse construir a nova história da companhia, né? Então, muitos dos projetos estão lá até hoje, que foram começados antes da minha entrada, e outros eu trouxe de fora, trouxe outras pessoas para ingressarem no time, aprimoramos alguns processos, a companhia cresceu muito rápido, então a gente precisa colocar algumas... Quantas lojas hoje? Hoje, com franquia, temos mais de 800. Bastante, hein? De própria, quase 600. Caramba, é muita coisa. A gente está falando aí de 4.500 colaboradores. Nossa, bastante. Próprios, diretos, né? Quando a gente fala de franqueados e indiretos, a gente impacta aí bastante gente. E como é que é lidar com tanto colaborador? Manter motivado, manter eles dentro daquele espírito que a companhia quer... Porque muita gente está nos assistindo aqui, pode ser que nós temos aqui gerentes de RH, pessoas que nos assistam, não? Porque a gente aqui é referência no mercado financeiro. Como manter hoje a galera dentro da engrenagem? Qual que é o segredo da Mariana para isso daí? Olha, vou te falar primeiro que assim, Espaço Laser é 96% de mulher. Exato. Então a gente já tem um orgulho disso, de dar para tantas mulheres esse empoderamento, mulheres provedoras de famílias, mulheres, muitas mães solteiras. Então, assim, isso já é motivo de... Com essa quantidade, acho que não tem nenhuma empresa no Brasil. Eu não conheço. Eu também não conheço. Não conheço nenhuma. Então, esse já é um baita orgulho, uma fortaleza nossa muito grande. Júnior, eu acho que o principal é a liderança. O líder, a motivação ela é interna. E ela vai aflorar no ambiente que você está. Então, se você tem um ambiente propício, se você tem um ambiente psicologicamente saudável, se você tem um ambiente que você se sente seguro, se você tem um ambiente que você pode ser você mesmo, isso vai te alimentando o tempo todo. E a liderança tem esse papel fundamental no dia a dia. Sim. Né? Eu costumo dizer que a liderança, a gente fazendo um paralelo na nossa vida pessoal, é pai e mãe. Sim. Você precisa orientar, mas você tem que criar para o mundo. Sim. Então, se aquela sua equipe não está entregando, antes de você cobrar, você precisa ensinar. Você precisa fazer junto, depois você deixa fazer sozinho e depois você faz só o cheque para garantir que aquilo ali está sendo feito. Sim. Você só pedir, não vai entregar. Claro. É claro que é uma relação adulta, uma relação profissional, mas é uma relação de orientação. É uma relação de acompanhamento. De referência também? De referência, sem dúvida. Não adianta você ter um líder que não pratica o que ele faz. Porque eu vejo no Espaço Laser que tem muito disso, a questão da importância, por isso que eu perguntei, a importância da referência, talvez seja um grande segredo de vocês isso também, de ter essa referência, né, porque para que a pessoa ela saiba na prática como se faz isso, né? Sem dúvida, porque a referência e a relação de confiança, sim, né, porque se você não tem uma relação de confiança, essa referência não existe. Né? Então, ser uma referência é condição para funcionar. E essa referência ela precisa estar alinhada com a estratégia da companhia, com o código de ética da companhia, com os valores que a gente prega. Mas a gente, da nossa área de gente, o que a gente faz, eu falo muito para o meu time, é ser orientativo. Porque é o gestor lá na ponta que vai fazer o trabalho. Sim. Né? Eu não consigo estar nas 600 lojas ao mesmo tempo. E eu Sim. nem quero estar nas 600 lojas ao mesmo tempo. Porque o papel do gestor é um papel
primordial para isso. As pessoas desejam, né, muito ser gestores. Porque eu quero assumir uma gerência, porque eu quero... Quanto mais alto na hierarquia, maior sua responsabilidade em ser esta referência, em fazer o certo. Aqueles vídeos que a gente vê, que a gente acha que não são impactantes, criança que segue o pai, o que está fazendo, faça o que você fala. Sim. Se você falar e não fizer, pode ter certeza que o que você está falando não vai ser absorvido. Concordo, né? Com você. Então, a liderança ela é isso. A liderança ela precisa ser exemplo, admirada e confiante. A relação de confiança ela é primordial para ser uma relação saudável. Se você não tem confiança, acaba tendo medo. Sim. E aí, com medo, a gente não chega em lugar nenhum. Deixou de estar saudável o relacionamento. Exatamente. Deixa de ser um relacionamento entre a companhia e a pessoa. Com certeza. E a liderança, ela precisa transbordar o que a companhia comunica, né? A liderança ela é responsável por esse desdobramento, a liderança ela é responsável por retroalimentar também, levantar a mão e falar, opa, peraí, estou sentindo alguma coisa aqui no campo, nas lojas, que talvez não esteja chegando no corporativo. Sim. Então, esse relacionamento de troca, ele é muito importante. Sim. Você imagina, né? Você tem 96% de colaboradoras, né? E que, infelizmente, a gente vê ainda muitas vezes a mulher sofrendo preconceito, ela sofrida na sua vida, né? Às vezes o marido não ajuda, ela se separou. E tudo isso que você falou, quanto isso traz uma força para a mulher para exercer toda a capacidade que ela tem, né? Apesar que eu acho que às vezes a mulher é muito mais organizada que o homem, faz uma gestão melhor que o homem, mas e tudo isso que vocês trazem, você não só impacta no resultado da empresa, mas você impacta na vida dela, porque às vezes essa referência frágil que acaba tendo na vida, devido a tantas coisas que acontecem, ela encontra na companhia e isso muda não só a vida financeira dela, precisa trabalhar, mas a vida dela de verdade. Não sei se você concorda comigo. Concordo em gênero, número e grau. Uma das meus grandes orgulhos e responsabilidade em qualquer empresa que eu passei é a quantidade de pessoas que você tem na companhia, sua responsabilidade em impactar a vida de tantas pessoas. Uhum. Na nossa companhia atualmente, na Espaço Laser, quando eu falo de 96% de mulher, isso traz uma responsabilidade ainda maior, porque a gente sabe o quanto as mulheres estão se tornando protagonistas das suas vidas. Total. Né? E eu fico muito orgulhosa em saber que eu faço parte de uma empresa que proporciona isso, porque tem 96% de mulher trabalhando. A gente tem inúmeras ações internas para acolher essa mulher de várias formas. Então, a companhia não só tem 96% de mulher, como ela tem ações de suporte a essas mulheres em várias frentes. Eu tenho um programa contra violência doméstica, em parceria com uma ONG, onde as nossas colaboradoras podem acionar a qualquer momento e elas têm respaldo jurídico, respaldo psicológico. Que bacana. Para sair de qualquer relacionamento abusivo, qualquer. A gente tem um programa de gestantes, porque eu tenho 96% de mulher, então parto é a coisa mais normal que tem na companhia e a gente adora, né? A gente contrata pessoas eventualmente já gestantes, porque a gente contrata a melhor pessoa para aquela posição. E a gente tem orgulho em falar que essas pessoas são bem-vindas, desde que ela realmente seja a melhor pessoa para aquela posição. Que bacana. E a gente vê tanta companhia, às vezes, achando isso, que a mulher, que ela vai engravidar, que isso é um problema, e vocês indo ao contrário dessa situação ridícula de se pensar, né? Não, a gente, acho que todas as mulheres do C-Level, hoje na companhia, são mães, então o que a gente fica mais feliz é quando a gente sabe que alguém está esperando um bebê e vai realizar seu sonho. Porque a gravidez, ela é saúde, né? A gente só consegue gerar uma vida quando a gente está super bem. Tem gravidezes que são de risco, tem gravidezes que precisam de um pouco mais de cuidado, e tá tudo bem. E a pessoa precisa se preservar, precisa se cuidar. Mas gerar uma vida
pra gente é divino, Sim. né? Então a gente tem muito orgulho, a gente tem um programa de gestante que acolhe essas mulheres, e inúmeras iniciativas que fomentam esse nosso modo de gerir a nossa companhia, porque a gente acredita nisso genuinamente. Você sabe que hoje de manhã, antes de vir pra cá, eu tive uma reunião com um presidente de uma empresa. Ele falou: você vai gravar hoje? Eu falei: não, eu vou gravar. Aí eu falei que eu ia gravar com você. E ele contou uma experiência que ele teve numa das suas lojas. Ah, é? Mas eu vou contar depois do intervalo. Eu vou contar pra vocês o que ele falou da Espaço Laser. Daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta aqui no programa Sou Bem Sucedido. Estamos aqui hoje entrevistando a Mariana e eu prometi que ia te contar uma coisa sobre uma experiência que eu tive hoje com um presidente de uma empresa. Tô doida pra saber. Olha só, e tem tudo a ver com o que você tá falando. Olha como é que as coisas são. Ele dizendo, eu falei assim, hoje você vai pra TV, eu vou gravar, daqui a pouco eu tô indo lá gravar. Ele falou assim, cara, e tem homem que vai no Espaço Laser, né? Muitos. O homem vai no Espaço Laser. E ele falou pra mim o seguinte, cara, eu só vou lá. Ele faz depilação, tá? Ele falou, eu só vou lá. Aí eu perguntei pra ele assim, mas por que você só vai lá? Ele falou assim, porque fora que eles disseram que o equipamento é bom, ele falou que a depilação não tem comparação, mas que ele gosta de sempre fazer com a mesma profissional lá, com os profissionais de lá, daquela loja e tal, porque ele falou que ele sente uma segurança que ele nunca sentiu em nenhum lugar. Aí eu perguntei pra ele assim, mas é segurança do procedimento? Aí ele falou assim, Júnior, quando a gente amadurece, ele falou desse jeito pra mim, quando a gente amadurece, vai além só do procedimento, mas sim da pessoa em si que vai tocar na gente. Então, o que ele quis dizer com isso, pelo que eu entendi, tá? Que, na verdade, e tudo isso que você falou, essa segurança do profissional, de ela passar, de ela saber conversar, faz a diferença, e ele dizendo que ele só vai no Espaço Laser por causa dessa segurança que ele tem com os profissionais que os atendem lá. Que bom, ótima notícia. Vou reverberar isso internamente. Muito bacana, né? Muito bacana, porque é isso, Júnior. Quando a pessoa se sente segura, ela passa segurança. Exato. Né? E a gente preza muito por isso. O nosso cliente, ele tá lá, dependendo da área que ele tá depilando, ele tá sempre com o olho vendado por conta da segurança do laser e tá super exposto, né? Então ele precisa se sentir seguro. Ele Sim. precisa realmente ter alguém que esteja conversando com ele, que o acolha, porque a pessoa pode estar nervosa porque é a primeira vez, ou porque pode doer, ou porque, enfim, cada um com as suas questões. Então, Sim. Que bom saber que a nossa Por coincidência, ele comentou comigo hoje que ele só vai lá. Mas deixa eu te perguntar uma coisa sobre profissionais que não dão certo na empresa. A gente tem algumas estatísticas que nos mostram que uma porcentagem muito grande de demissões não tem a ver por falta de conhecimento técnico, mas por comportamento. O que você acha disso? Essa é a verdade das empresas. A gente contrata pelo técnico e demite pelo comportamento. A gente precisa inverter a contratação. Olha só. Então, é claro que o técnico é importante, mas o técnico é muito mais fácil de ser treinado do que o comportamento. Principalmente quando a gente está falando de adultos. Sim. Né? Então, contratar pessoas que têm aderência com os seus valores, com o seu código de ética, com o que você acredita como premissa, pessoas que se identificam com o propósito da sua companhia, dificilmente elas vão desviar comportamentos daquilo que a empresa acredita. Sim. Mas, sem dúvida, essa é o nosso desafio corporativo. Você sabe que eu não posso dizer o nome, tem uma multinacional muito grande e eu sempre cuidei dos profissionais deles, fazendo coach, fazendo processo de mentoria. E agora eles trouxeram de lá de fora e, na verdade, estou sendo um dos pioneiros a fazer isso, de
Quando eles contratam, às vezes eles contratam para o processo de coach, para mentoria. Mas hoje eles têm contratado para fazer análise nesses profissionais. Olha, eu quero que você faça 20 sessões de análise com esse profissional, 30 sessões de análise com esse profissional, porque a gente quer que ele evolua, porque eles entendem. Eu achei que e tem muito sentido, né? Você é psicólogo, eu sou psicanalista, que às vezes o que trava a pessoa é a parte muito mais emocional do que às vezes no processo de coach, mas pelo que possa ter disciplina, regra, tal, né? Você acha que isso é uma tendência a vir em todas as empresas hoje ou não? Eu acho que sim, porque a gente é massacrado de informação. Sim. Né? Então a gente está o tempo todo recebendo informação de tudo quanto é canal. A gente tem a pressão de entregar o resultado e como líder de treinar o nosso time, de acompanhar o nosso time, de estar junto com esse time. E eu como psicóloga, você como psicanalista, a gente sabe o quanto essa estabilidade emocional dá mais robustez e mais segurança para a pessoa conseguir seguir. Porque muitas vezes o gestor realmente vai precisar acolher a equipe. E ele vai fazer um pouco esse papel. Assim, quando você tá uma mulher na manicure, um homem na manicure, e você precisa colocar alguma coisa para fora, você vai falar ali. Então, assim, todos nós fazemos esse papel um pouquinho a cada dia. Então, quanto mais preparados estivermos para isso, melhor. Eu tenho um sonho de que as escolas no Brasil trabalhem isso desde o início. Né? Preparem as pessoas para serem mais seguras psicologicamente e acolhedoras, porque a recíproca é verdadeira, né? Se você está mais seguro, você consegue acolher melhor. Se você acolhe melhor, você se sente mais seguro. Assim como o planejamento financeiro. Então, tem alguns temas que a gente precisa olhar mais lá no início da formação da nossa sociedade, que eles vão evitar vários outros problemas que a gente acaba só vendo na idade adulta. Mas se eles forem tratados lá no início, esses adultos estão muito mais preparados e com repertório interno muito melhor. Adoro aquele filme Divertidamente. Nossa, eu chorei nos dois. Então, mas isso é repertório de você se conhecer, se você saber aonde que você busca as suas emoções, que emoção você vai precisar lidar naquele momento. Então, acho que pode ser uma tendência, sim, forte. Mas para isso, inclusive, as pessoas precisam estar mais preparadas e sou crente de que isso precisava estar numa formação de vida inicial. Eu só tenho medo que às vezes aqueles que estão na frente não seja interessante ver pessoas saudáveis. Não sei se você entende o que eu quero dizer. Então, porque se você faz isso, você dá vai da educação para a pessoa ter uma inteligência emocional, para ela estar bem, ela vai crescer muito mais saudável. Entende? E às vezes eu não vejo, não estou dizendo de partido aqui, direita, esquerda, isso não importa. Se há esses interesses, porque tem alguns países, por exemplo, que a gente vê que eles trabalham desde pequeno, é um país que cresce. O povo se torna muito mais empreendedor, tem uma visão diferente, né? Porque isso que você fala é um sonho fantástico, que mudaria a vida de muita gente. Sem dúvida, sem dúvida. Quando a pessoa se responsabiliza e ela sai da cadeira ou de vítima, ou de um vitimismo. De um vitimismo, e ela assume o protagonismo da vida dela, ela fica muito mais segura, né? Porque as coisas vão acontecer para você, para mim, para todo mundo. Vai ter um dia melhor, outro dia pior, um dia que vai dar certo, outro dia que vai dar errado, e você tem que buscar dentro de você. A gente não pode terceirizar essa responsabilidade para o outro. Você tem que buscar dentro de você as forças para você seguir. Do mesmo jeito que naquele dia que está tudo bem, você está carregando as suas energias para o dia que não vai estar tão bem e você se reerguer. Então, eu entendo, acho que a gente tem aí um desafio no Brasil muito grande. Por isso que eu falei que é um sonho para mim. Sim. E que a gente deveria entender isso que você está falando, que é muito verdade.
É o que eu acredito, é o que eu tento passar para os meus filhos, é o que eu tento passar dentro da minha empresa. Então, como líder ali da área de pessoas, tem muita coisa, sem dúvida, que a companhia fomenta, mas tem muito que é de cada um. Né? O interesse em querer conhecer alguma coisa, o interesse em, inclusive, bater a sua meta para você poder ter uma remuneração melhor e você conquistar aquilo que você quer, é sobre você. Então, a gente não pode pegar a responsabilidade que é do outro, sim, a gente não pode assumir a responsabilidade que é do outro. Plenamente. Mas se a gente juntar essas responsabilidades, a companhia chega num lugar muito melhor, a sociedade chega num lugar muito melhor. Dentro da nossa casa, quando a gente junta os objetivos, a gente chega numa harmonia muito melhor. Então, isso vale para qualquer comunidade que se junta em prol de um objetivo comum. Você acha que a tecnologia, as redes sociais, isso atrapalha nesse desenvolvimento? Eu vejo as redes sociais como uma grande ferramenta, mas mal usada ela se torna um problema. É uma discussão longa, né? É uma tecnologia que está aí. Acho que facilitou muita coisa. A gente hoje, eu falo para minha mãe, eu fiz intercâmbio lá atrás, então morei 1 ano fora, não tinha nem internet naquela época. Eu escrevia carta para minha família. E hoje, eu peguei essa época também. E hoje a minha filha foi fazer um curso e eu falava olhando para ela todo dia via WhatsApp, sim, né? Mas ela traz uma miopia muito grande, né? Essas redes sociais, porque elas só mostram o lado bom e evitam mostrar algumas realidades que fazem parte do crescimento e daquelas emoções que não são tão boas e que a gente tem que aprender. A frustração, a inveja, que você precisa trabalhar. Concordo. Todo ser humano tem. Ai, não, eu não tenho inveja. Todo mundo tem. Você tem que trabalhar dentro de você e falar, opa, peraí, que bom que ele tem, eu vou correr atrás do meu para ter também. Como ansiedade, todo mundo tem um pouquinho. Ansiedade, tudo. Sim. Todos temos luz, sim, todos temos sombra. Sim. Então a gente precisa saber quais são as nossas sombras para a gente trabalhar e não deixar que elas cresçam. Que a nossa luz cresça muito mais, sim, e ilumine o nosso mundo, o mundo do outro, e aí a gente tem um país muito melhor, né? Concordo com você. Inteligência artificial. Como é que está os RHs, né, da Espaço Laser, com a inteligência artificial que tem chegado de uma forma avassaladora? Eu acho que, de forma geral, é a área que ainda tem muito a percorrer nesse tema. A inteligência artificial ela veio muito forte para a tecnologia e para a jornada do cliente. Né? Então, ela avançou e ainda está avançando muito nesses quesitos. Na parte de pessoas e para uso interno, eu acho que a gente ainda tem bastante oportunidade. Mas, sem dúvida, já tem muita coisa que a gente usa com robô, com perguntas frequentes, que ajuda demais, principalmente no nosso caso, capilaridade gigantesca, e você consegue dar muito mais vazão aos nossos colaboradores utilizando esses artifícios. Sim. E a inteligência artificial, tem muita gente que tem medo que a inteligência artificial ela roube empregos, né? Você acredita nisso ou não? Olha, eu não acredito que roube empregos, porque outros empregos surgem. Sim. Mas, sem dúvida, ela automatiza muita coisa que era feita manual. Sim. Por isso que a gente precisa o tempo todo estar estudando, se desenvolvendo, entendendo as oportunidades. Sim. Porque lá atrás, a gente fazia uma série de coisas que a gente já não faz hoje. Sim. Então, daqui a 50, 100 anos, o que a gente está fazendo hoje já não vai fazer mais. Sim. Se a gente se colocar numa posição de que sabe tudo e sim, de que nada vai nos substituir, a gente realmente corre um risco, no nosso trabalho, que eu digo, né? Substituir o humano nunca, mas a gente corre o risco de não pensar
não desafiar, porque a inteligência artificial ela precisa de alguém pensando por trás. Exatamente. Ela sozinha não faz nada. Zero. Agora, ela dá velocidade, ela dá escala a muitas coisas que não eram tão escaláveis. Sim. Não acho que tire emprego, porque acho que surgem outros, mas sem dúvida, para escalar, ela escala de uma forma que, se dependesse de humanos, não seria tão escalável. Sim. Marina, para você contratar alguém, o que não pode faltar numa pessoa? Se você pudesse falar assim, ó, Júnior, quando eu contrato alguém, tem alguns pontos que isso não pode faltar. Quais são esses pontos? Primeiro é vontade. Vontade. Anota aí, gente, vontade. Uma insatisfação e uma inquietação constante. Quando a gente se acomoda, já era. Sem dúvida, gostar de pessoas. Então, assim, a gente precisa contratar pessoas que gostam de pessoas. Isso independente do cargo. Independente do cargo, porque ou ela vai lidar com time, ou ela vai lidar com pares, ou ela vai lidar com cliente, ou pessoas. Sim. E quando você gosta de lidar com pessoas, você genuinamente é mais acolhedor, é mais compreensivo, é mais parceiro. Sim. E aí tudo flui melhor. Ética num processo seletivo você não consegue medir. Sim. Então, você acaba fazendo ali uma aposta. Mas você, durante a entrevista e o bate-papo, você consegue conduzir se a pessoa toma decisões parecidas com aquelas que você acredita e que os seus valores te direcionam. Então, isso é muito importante, mas a ética, como ela é dita, é no dia a dia que a gente vai chegar. Olha que interessante, bem que você falou, né? Como tem que ser ao contrário. As pessoas são contratadas pela parte técnica e são mandadas embora por comportamentos, que isso tem se invertendo. E todas as suas dicas têm muito a ver com o comportamento, né? Uma vez uma head falou para mim assim, é mais barato a empresa investir na parte técnica do que mudar o emocional. Sem dúvida. Para a empresa é muito mais barato até. Porque a gente está contratando adultos. Adultos já têm um vício comportamental muito grande. Então, você tirar esse vício comportamental, ele requer muito mais investimento de tempo e recurso financeiro. Sim. Sem falar que a pessoa tem que querer, né? Sim. Porque se aquilo ali é um ponto nebuloso, ela não consegue mudar. Sim. Ela primeiro tem que realizar que ela precisa mudar. E muitas vezes, esse é o nosso desafio. A pessoa não acha que ela tem que mudar. Sim, isso é verdade. Eu participei de uma palestra um tempo atrás que um palestrante estava falando, um super renomado, bacana, e ele falou, gente, eu fiz um coach de machismo. Porque eu fui criado em outra época. E eu achar que eu sozinho ia conseguir tirar vícios que eu fui criado era uma miopia. Olha que só. Então e ele é um palestrante, aí ele falou assim, então eu contratei uma pessoa para ficar um período comigo e me dar visibilidade e trazer para o meu racional coisas que eu fazia sem a menor intenção, mas eu fazia. Olha só. Então, você mudar comportamento é você enxergar coisas que você fala, putz, como é que é difícil da gente enxergar. Sim. Mas a gente precisa esvaziar o nosso copo todo dia para poder entrar um pouco mais, né? Sim. Se a gente não se coloca numa posição de deixa eu esvaziar o meu copo para eu receber um pouquinho do que o Júnior tem para me falar, e o Júnior esvazia o copo dele para receber um pouquinho do que a Mariana tem para falar, se a gente não se coloca nesse lugar, vai transbordar o nosso copo e a gente não tá ganhando nada. Gente, olha só, pegaram a dica, anotaram aí? E é isso que ela tá falando aqui, é a pura verdade. E se a gente colocar em prática na nossa vida, a gente pode conquistar muito mais, concorda? Muito mais. Mas olha, que bom te receber aqui, viu? Eu que agradeço, um prazer. Obrigada. O prazer é muito meu. E temos que marcar para fazer uma segunda rodada aqui. Faremos. A gente podia marcar um dia para vir você e a Magali junto aqui, hein? Topamos.
que você acha? Falo com ela. Fala com ela para vir vocês duas aqui. Combinado. Tá bom? Pessoal, olha só, hoje recebemos essa mestra aqui de gestão de pessoas, podemos assim dizer, tá bom? Obrigada. E na semana que vem a gente tá aqui de novo e você pode assistir esse programa aqui já no YouTube, tá bom? Acabou o programa aqui na TV, já é colocado lá no YouTube, você pode compartilhar, manda pras pessoas aí, que eu tenho certeza que vai ajudar muita gente, tá bom? Um abraço, pessoal, valeu, tchau.